Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Todos os setores. Bom, começando agora mais um programa Cultura Geral, né? E a gente está aqui nos bastidores e a gente sempre falando dessas desigualdades, né? Nesse mês internacional da mulher, nada melhor do que tratar de assuntos tão pertinentes, né? Hoje nós vamos falar de pele, né? A ideia era falar também de HPV, mas nós tivemos um probleminha e ficamos para a semana que vem. Está acertado aí com o João lá, que é da assessoria de comunicação. E a Bárbara, que daqui a pouquinho chega também para a gente tratar aí um pouquinho de arquitetura nesse mundo moderno, nessa correria que ela não para. De vez em quando eu encontro com ela no cartório, vai ali, vai aqui, encontro com ela na prefeitura também. Sejam todos muito bem-vindos nessa sala de bate-papo. É um prazer estar aqui todos os dias, né? Pelo menos de segunda a quinta-feira, discutindo e fazendo um programa cada dia melhor para todas as pessoas que nos acompanham diariamente, tanto pelo canal 6 da NET, quanto também pelo YouTube, pelo tvbanqueta.com.br e nas outras plataformas também, na Radiosnet, né, que é uma nova ferramenta que a gente tem utilizado também. Sejam todos bem-vindos. Doutora Érica, seja muito bem-vinda aqui ao Cultura Geral mais uma vez. É um prazer te receber direto de San Diego, né? Para o Cultura Geral, depois desse congresso lá sobre dermatologia. Seja muito bem-vinda aqui ao Cultura Geral mais uma vez. Obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Essa eu devo ao Cadu, né? O Cadu, eu devo essa ao Cadu. Doutora, tem muita novidade assim nesse mundo assim da estética. Lá a gente estava conversando nos bastidores, você falou comigo que a gente já está bem adiantado assim, né? Eu estou voltando agora do meeting, né, da Academia Americana de Dermatologia, e assim, tem muita novidade, tem algumas novidades em tratamento de melasma, tem alguns medicamentos, alguns produtos que foram lançados lá e que vai demorar um pouquinho ainda para chegar aqui no Brasil. Mas até, igual eu estava comentando contigo, assim, eu fiquei bem envaidecida, bem orgulhosa do nosso país, porque as palestras no âmbito da estética, assim, as melhores palestras foram de brasileiros. Eu vejo que a gente aqui no Brasil, a gente está bem avançado, bem à frente aí perante o mundo da estética. Então a gente já tem um respeito muito grande lá fora. Qual que é a diferença assim dessa coisa de preenchimento, de botox, assim? Como é que funciona isso? Quais são as diferenças que tem nesse universo? Então, é uma dúvida assim muito frequente, muito comum dos pacientes, de todo mundo. Mesmo quem não vai fazer um tratamento estético, as pessoas confundem muito e são tratamentos totalmente diferentes. Para começo de conversa, o preenchimento, que é o preenchimento com ácido hialurônico, que é o que a gente mais faz, ele é um gel. Só para começar essa diferença, ele é um gelzinho. E o Botox, que é a toxina botulínica, vem um pozinho que a gente dilui com soro, então ele é um líquido. Só para já começar a ter diferença, que são produtos totalmente diferentes. E o efeito também é totalmente diferente. Um Botox, que é a toxina botulínica, ele vai paralisar as ruguinhas de expressão. Então, no rosto, a gente tem umas musculaturas bem fininhas que são as responsáveis por essa expressão. Quando a gente faz um bravo, quando a gente eleva a sobrancelha, quando a gente sorri. Isso acontece muito comigo. E marca. A sobrancelha só de um lado. E aí, quando a gente faz isso, com o tempo acaba marcando essas ruguinhas. Então, um dos principais efeitos do Botox, que é a toxina botulínica, é justamente paralisar essas ruguinhas, para quando você fizer um bravo, não vai marcar. O meu já está acabando o efeito, não dá para perceber tanto, mas a hora que você força, não vai marcar. E isso é uma forma de prevenir dessas ruguinhas já ficarem marcando. E o ácido hialurônico, diferentemente da toxina botulínica, ele vem para fazer um efeito de preenchimento mesmo, de volumizar. É um gel, que aonde a gente coloca esse gel, ele fica. Então, ele vai ocupar o espaço. É onde a gente coloca nessa ruguinha do bigode chinês, a gente põe no lábio, se quer dar um volumezinho para o lábio, pode pôr no queixo, olheira, aqui nessa região. Então, a gente vai brincando com ele aí e remodelando o rosto
tentando reverter um pouquinho os efeitos aí da idade, deixar a face um pouco mais harmônica com o passar do tempo. Bom, começando, vocês viram aí que o programa vai ser super interessante. Não saia daí, a gente volta daqui um minutinho com mais cultura geral. Espera aí que a gente vai tratar um pouquinho mais de pele, de preenchimento, né? E a Bárbara já chegou aqui também, nós vamos falar um pouquinho de arquitetura. Um minutinho, é VaptVupt, a gente já está de volta. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Com o objetivo de identificar e cadastrar famílias que ainda não estão assistidas pela Prefeitura em diversos serviços, as equipes da assistência social realizam buscas ativas nos bairros da cidade. O objetivo do projeto de busca ativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social é gerar uma maior aproximação entre a assistência social do município e o cidadão inserido em território de vulnerabilidade social. Assim, nós poderemos conhecer mais de perto a realidade em que este cidadão está inserido e este poderá conhecer todos os serviços oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Na busca ativa, as famílias identificadas passam a ter acesso a serviços como benefícios eventuais, atendimento nos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, acesso às oficinas e cursos, cadastro único para programas sociais e outros. Um dos grandes desafios de uma ação desta dimensão é alcançar a população considerada invisível, aquela que não acessa serviços públicos e fica fora de qualquer rede de proteção social. Levamos 3 estratégias às ações de busca ativa: o acesso aos serviços, acesso aos benefícios eventuais e municipais e acesso ao cadastro único, um cadastro do governo federal que contempla mais de 20 programas sociais. Cerca de 50 pessoas foram atendidas na primeira edição do projeto. As ações ocorrem nos seguintes locais: dia 24 de março, na Chácara Bom Retiro, CRAS Cruzeiro, e no dia 7 de abril, na Regional Água Limpa, CRAS Noroeste. Todas as ações contam com o apoio das Secretarias de Desenvolvimento, Trabalho e Renda, Esporte e Lazer e Ouvidoria. Fala, cidadão! Eu busco o serviço assistente social, né, do psicólogo também, já fui em psicólogo. Sempre que a gente procura, vai buscar ajuda, eles fazem o possível para estar ajudando a gente. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, voltando aí com o programa Cultura Geral, a Bárbara já chegou aqui, né? Tava correndo. Tava igual o outro dia, que você lembra, não sei se vocês lembram do dia que eu tava correndo atrás aí de um cachorro, o cachorrinho fugiu e tal. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Bárbara. Só que o meu foi pro meio do mato, deitou onde o gato dorme, foi uma confusão danada. Mas, ô Bárbara, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui na Cultura, né? Essa canseira, né, que te deu aí, né? Você adotou um tazozinho, né? Que de vez em quando ele dá uma de tazo. Ele adora correr, mas hoje ele hoje me sacaneou, viu? Foi bom que eu cheguei a tempo. Tá tudo bem? Graças a Deus. Como é que foi a viagem lá para São Paulo, na feira? Muita novidade na feira. Aliás, as duas estão aqui hoje, as duas vieram de congresso. Uma veio do congresso e outra veio da feira, né? É. Tem muita novidade lá, não? Tem, nossa, a parte de revestimento tá assim, abarrotada de coisa. Grandes formatos, muita textura nova, muito acabamento diferenciado, né? Seja a fórmica, ela tem umas novidades, o próprio porcelanato sempre tem, laminado, então a gente tá cheio de novidade. Gostei muito. Doutora, continuando com aquele papo, nós paramos, interrompemos aqui para a Bárbara poder entrar, mas
A gente estava falando no intervalo que a gente te deu orgulho e tudo e tal, porque a gente está bem avançado, né? Bem avançado. Né? Eu até achava que a gente estava correndo atrás disso tudo e tal, mas na realidade a gente está bem avançado com relação à medicina, né? Sim, A estética, a né? estética principalmente está sendo muito respeitada lá fora, a estética brasileira, né? A estética médica e tá cada vez mais respeitada. E agora a gente estava falando também, por exemplo, com relação à doença de pele, né? Essas doenças de pele, ela aparece quando, assim, mais ou menos? Tem uma faixa etária que ela é mais incidente, não? Você fala qual doença específica? Câncer de pele, essas coisas assim que tem... Depende, tem vários tipos de doença de pele. Então, assim, cada doença tem a sua prevalência dentro de uma faixa etária. Até mesmo os cânceres de pele, tem aqueles que são os mais comuns, são em pessoas um pouco com idades um pouco mais avançadas, mas tem muitos cânceres de pele que podem acometer pessoas jovens, até criança também. Eu estava até assistindo, não lembro o que era, se foi uma série, foi Marina que estava assistindo, né? E eu estava na cozinha lá fazendo alguma coisa e tal, que eu sou metida cozinheiro, né? Aí eu estava na cozinha lá fazendo alguma coisa, não lembro o que era, e aí, de tão bom cozinheiro que eu nem lembro o que eu estava fazendo. Aí eu estava vendo uma série no qual era um bebezinho que estava com câncer de pele já. Ele nasceu com câncer. É possível isso ou isso é só ficção, assim? Não, a mãe que toma muito sol, assim, na gravidez? Não tem nada a ver com o sol que a mãe tomou, não. Aí esses cânceres que podem aparecer na pele de um bebê, ou tumores benignos também, eles vão acontecer por motivos outros, às vezes genética, alguma mutação genética, mas aí não tem relação com a exposição da mãe durante a gravidez ao sol, não. Outra coisa que é importante, que tem muita gente que não gosta de usar protetor solar porque ele mela demais. Tem algum protetor solar que ele é mais sequinho? Tem protetor de todo tipo de cosmética, desde para uma pele mais seca, que a gente quer hidratar um pouco mais, e um protetor mais umectante, mas tem hoje em dia, nossa, a indústria de proteção solar está muito avançada, então a gente tem várias opções de protetores bem sequinhos para peles mais oleosas. Aí a gente vai avaliar de acordo com o tipo de pele, com o tipo de exposição, e aí vai entrar com um protetor bem apropriado para aquela pessoa, mas dificilmente a gente encontra alguém que não se adapta de jeito nenhum a nenhuma das opções. Sim. Tem algum problema de alergia? Sim, tem alguns componentes que podem estar presentes nos protetores, que tem pessoas que têm alergia. É bem difícil, mas existe. Então, a gente entra com alguns protetores mais físicos, que a gente chama, que são aqueles mais branquinhos, que aí normalmente aquele protetor físico ele é menos alergênico do que aqueles que têm mais componentes químicos aí de proteção. Tá vendo, Bárbara? E eu tô precisando tomar vergonha e usar mais protetor, que eu não uso. Coisa feia. É coisa feia, né? Eu não posso... Eu tenho que passar. Marina me xinga, minha irmã lá de Londres, ela me xinga. Eu falo, você tá com o seu rosto, esse rosto seu tá precisando de protetor solar, você tem que usar protetor solar. Me xinga direto. Então. Mas tem que cuidar mesmo. Agora, em estúdios, assim, existe algum tipo de perigo, assim, com luzes, essas coisas também? Claro. Tem estudos que já mostraram que os efeitos da luz, essa luz branca, luz de computador, a luz visível no geral, essa luz branca, por exemplo, essa que a gente está exposto aqui, para manchar uma pele, ela chega a ser quase pior do que o efeito do sol. Então, tem que proteger. Para proteção de luz visível, a gente usa muito protetor físico. E aí, o que a gente tem de melhor para fazer essa proteção são os protetores com cor. Que aí eles têm uma maior concentração de ativos físicos que fazem mais proteção ainda. Nós tratamos isso aqui no carnaval, antes do carnaval, mas eu acho que agora é mais pertinente, porque nós falamos mais do carnaval e tal. Mas às vezes as pessoas, elas têm uma dificuldade de usar e continuar usando, por exemplo, nesse período de muito sol, qual o melhor horário para se tomar o sol?
Nenhum. Nenhum? Não tem aquele negócio, então, assim, de 8 às 10? Não, sim. Tem os horários menos piores, mas piores. assim, não existe horário melhor para tomar sol. A exposição solar, ela deve ser evitada naqueles horários de maior pico de incidência mesmo do sol. Então, que aí entraria de 10 às 15, fora do horário de verão, que é o pior horário aí que a gente considera. Mas assim, sempre que puder evitar a exposição solar, principalmente prolongada, é melhor, porque os danos são muitos, envelhecimento cutâneo, aumento do risco de câncer de pele, mancha e por aí vai. E, por exemplo, no meu caso, às vezes eu fico o dia inteiro dirigindo e tal, no sol, aquela coisa toda. O insufilme no carro ajuda muito? Então, o insufilme, a barreira ali do vidro, ele vai filtrar uma das radiações do sol, mas o restante ela acaba penetrando. Então, assim, eu sempre recomendo para os meus pacientes sempre colocar um insufilme que tem aquela película de proteção UV, existem empresas que fazem, então, que exerce um pouquinho mais de proteção do que o insufilme comum. Mas mesmo com esse insufilme dentro do carro, tem que usar protetor. Para quem fica muitas horas dirigindo, eu recomendo usar até aqueles manguitos com fator de proteção que existem no mercado, e tem a luvinha que deixa o dedo livre. Aí o ideal é usar para quem dirige muito mesmo, para quem é motorista e tudo, principalmente as mãos, porque fica ali no volante e não tem isso filme no para-brisa, né? Sim. E aí acaba incidindo ali, manchando, dando aquelas manchinhas com o passar do tempo. Então, assim, essas roupas com fator de proteção auxiliam muito. Uma outra coisa, o ar-condicionado, ele tem alguma incidência assim, de prejudicialidade na pele também? Então, da mesma forma que quem fica muito tempo exposto ao ar-condicionado acaba tendo um ressecamentozinho de via aérea, ocular, pode acabar tendo, pode deixar a pele um pouquinho mais sequinha também, ficar exposto muitas horas. Então, não precisa deixar de ficar exposto ao ar-condicionado, porque aqui no Brasil é difícil, ainda mais aqui em Minas, né? Mas assim, tá sempre redobrando os cuidados com a hidratação. Eu gosto muito da água termal para usar, quem fica no escritório muito tempo, muito exposto a ar-condicionado, em voos mais longos, carrega uma aguinha termal na bolsa, até homens podem, vai lá dar uma borrifadazinha, ela vai dar uma hidratada nessa pele. Gente, não podemos ficar sem a doutora aqui. É uma frescurinha, mas aqui vale a gente não pode ficar sem a doutora aqui mais não. É muito detalhezinho, né? Tem muito detalhe. Né? Ô Bárbara, agora conta pra gente aqui, agora conta pra gente como é que tá. Primeiro, como é que foi a viagem? Foi tudo bem? Comeu pastel paulista lá no mercado? Não deu tempo? Não deu tempo. Não deu foi tempo, bem corrido e a feira é enorme, né? Então, assim, é a maior feira de revestimento, né? Chama Revestir, da América Latina. Inclusive, você vê muita gente de fora aqui. E a feira, assim, 2 dias, eu fui em 2 dias. Não foi o suficiente para eu ver com calma, para você ter ideia. Foi bem corrido. Mas eu consegui ver muita coisa, assim. Tendência, querendo ou não, são as cores. A gente tem muita cor, tanto nas louças, né? Que antigamente tinha aquela ideia uma pia colorida, o vaso sanitário colorido, só que era assim, era preto, era um marrom, tinha bege, eu não sei se vocês lembram, que ele era até bem brilhante. Aí saiu de moda, vamos dizer assim, caiu em desuso e por muito tempo ficou muito em foco só a louça branca. Ou então, máximo um off-white, um bege, uma cor bem sutil. Mas cores fortes não era muito comum, não. Agora a gente está vendo, igual na Revestir mesmo, várias marcas conhecidas, né? Eu vi tanto da Insepa, da Celite, da Deca, as louças não mais brilhantes, com um acabamento mais fosco, acetinado, e com tons mais nude, assim. Então a gente vê um puxando para o marrom, puxando para o cinza, e o preto, né? Que no caso seria um chumbo, pelo fato dele ser meio acetinado, né? Ele não fica aquele brilho igual era antigamente, que é o que a gente pensava, né? Aí você tem a louça, você tem os vasos, os materiais estão muito mais resistentes. Eu tive a oportunidade de ver, inclusive, mármores numa categoria que eles estão chamando de pietra fina.
O mármore, geralmente, ele tem 2 centímetros de espessura, né? Para você fazer bancada, seja o que for. O mármore e o granito, qualquer uma das 2 peças. Essa empresa, principalmente, que foi a que eu tive a oportunidade de trabalhar, de conhecer, na verdade, eles me apresentaram uma forma que eles fazem como se fosse uma base no granito, uma base muito mais leve no granito ou no mármore, e a espessura do granito fica fininha, da espessura de um porcelanato. E com essa base, ele tem uma resistência muito grande. Aí, acaba tendo um outro ponto positivo. Você consegue carregar. Então, se você quer fazer uma bancada móvel de granito, você consegue. Não é uma bancada leve, mas você consegue. Coisa que antes era impossível, só com guindaste, dependendo. Dependendo da bancada, nossa. E aí, assim, o efeito de iluminação debaixo de bancada, que é uma coisa que está muito em uso na parte de decoração, geralmente é feito com a pedra ônix, que é uma pedra que ela tem um índice de transparência considerável. Aí você tem uma pedra mais branca, mais amarelada, tem rosa, mas geralmente na categoria da pedra ônix. Com essa pedra fina, alguns mármores você consegue fazer a mesma coisa. E aí o custo-benefício fica maravilhoso. Porque enquanto você paga, por exemplo, a ônix, geralmente elas são importadas, né? Mas de um modo geral, vamos dizer, quase R$2.000 o metro quadrado, você consegue um mármore muito bacana por R$500 o metro quadrado. Olha a diferença. E o efeito é o mesmo, que colocar a iluminação ali, a bancada refletindo, isso eu achei o máximo. Achei muito legal. Na questão de sustentabilidade, o que tinha de novidade assim? A gente vê muita coisa, por exemplo, né, a partir de louças mesmo, metais. A parte de economia, né, as válvulas de descarga estão cada vez mais econômicas. Tem algumas opções, inclusive, por exemplo, do próprio vaso. Essa eu achei até engraçado, porque a gente só pensa naquela água que cai na borda do vaso e vai escorrendo e levando as coisas embora, né? Sim. Eu não lembro qual empresa, mas eles fizeram uma proposta que vem um jato da frente. Então, você não vai gastar tanta água em cima para limpar o vaso, quanto com esse jato. É uma forma de usar menos água e o design do vaso também fica mais bonito. E, assim, muita coisa conceitual que eles usam da sustentabilidade para desenvolver, sabe? Eu achei muito bacana. A parte de acessibilidade também estava muito legal. A gente via muitos metais, né? As pessoas preocupadas em fazer um design universal. A gente já até chegou a conversar sobre a diferença, né? Universal e acessível. Então, o universal é aquilo que atende a todos, não é específico. Eu vou adaptar. Não, é uma coisa que atende a todos, é uma coisa universal. Então, você vê muita torneira, muita válvula de descarga, a parte, inclusive, por exemplo, de chuveiro. Então, eu achei super legal que tinha um cano e o chuveiro era regulável, o tamanho dele. Aquele cano é muito bonito, ele serve como uma barra para segurar, né, uma barra de apoio, e ao mesmo tempo você consegue regular a altura do chuveiro e permite acessibilidade sem precisar ter, por exemplo, uma duchinha para um cadeirante. Que geralmente você tem que ter o chuveiro e uma ducha para o cadeirante. Nesse caso não, o chuveiro ele regula a altura, fica com o chuveiro tão bonito quanto e consegue ter essa facilidade, né? Energia solar ainda é a solução? Ainda é não, né? Cada vez mais a solução na construção, assim? A gente vê muita coisa, principalmente viabilizando, né? Porque, por exemplo, a energia fotovoltaica, principalmente, que é uma coisa que está entrando muito no mercado, é uma coisa, por enquanto, é cara. Se você pensar, assim, né? O investimento, principalmente, quando você pensa nesse tipo de energia, é na hora que você está finalizando a casa, é a hora que você tem menos dinheiro. E é uma grana, um investimento alto, né? Então a gente vê as empresas tentando viabilizar isso cada vez mais. Então, usando materiais alternativos, as placas mesmo, né? De captação? Captação, isso. Do aquecimento. Eles estão cada vez mais tentando deixar elas com custo-benefício melhor para atender as pessoas, né? Para chegar nas casas, que é o... Facilitar, né? Com certeza.
Eu achei muito legal. Gostei bastante. Você falou muito de acessibilidade. Essa coisa da diversidade está chegando também nessas feiras, assim, de, por exemplo, respeitar mais as pessoas que são portadores de necessidades especiais ali. Sim, isso é muito, assim, sempre que fala de arquitetura, as pessoas tentam jogar esse design universal, sabe, assim. A sustentabilidade e a acessibilidade hoje em dia são chave para qualquer projeto, principalmente quando se trata de um projeto público, coletivo, que seja, né? Então, você tem que ficar muito atento, tomar muito cuidado. Bárbara, e o custo das construções? Então, ainda, nós tivemos aí, nesse momento de crise, aumentou muito, assim, bom, as obras deram uma parada, eu lembro que a gente estava conversando sobre isso em uma outra oportunidade, mas isso está reaquecendo, está voltando. Como é que está o mercado nesse sentido? Se a feira foi um alento, assim, com relação a custo-benefício? Eu tive a oportunidade de conversar com uma fornecedora que eu trabalho com ela, ontem até eu tive com ela. Ela me falou que se surpreendeu, porque a feira ela acontece 4 dias, vai de terça a sexta. E esse ano eles fizeram uma divisão. Nas terça e quarta, chamaram de Business Day, que era justamente para representante, comerciante ir lá para fazer negócios. E na quinta e na sexta foi o Creative, né, que seria mais voltado para os profissionais de arquitetura e design. Então, eu fui um dia que era business e o outro Creative. Eu fui mais por causa de... que eu consegui, né, viabilizar. Quarta e quinta foi mais fácil para eu conseguir sair do escritório. Então, no business, você via o quanto a feira estava cheia. Era um dia que, assim, para fazer negócio, uma feira lotada, ela estava muito cheia. E aí eu conversando com essa fornecedora, minha amiga, né, minha conhecida, ela falou, Bárbara, eu fiquei surpreendida, porque tinha muita gente fechando. Ela fechou compras, assim, de prédios fora de Belo Horizonte, ela é daqui de Belo Horizonte, sabe? Então ela conseguiu coisas muito bacanas. Por um tempo de crise, foi muito bom. Eu acho que esse ano aí nós vamos reagir pelo menos um pouco, né? Um pouquinho, né? Aí, doutora, vamos construir? Construir ou reformar? Não é? Ô, Bárbara, uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, é melhor a pessoa comprar nessas lojas de departamento de material de construção ou procurar um depósito, assim, aquela coisa mais normal, assim, que era normal, né? Já foi muito normal. Hoje as lojas de departamento se abrem todos os dias, segunda a segunda, à noite, tudo. É melhor, o que é melhor aí? Você tem uma noção disso? Assim? Varia muito. O material bruto, né, que seria o cimento, areia, brita, isso não tem como fugir muito dos depósitos, né? Mesmo porque, às vezes, o frete de entrega das lojas de departamento, principalmente pra gente, né, que a maioria está lá em Belo Horizonte, nós temos até algumas aqui na estrada, mas acaba que o frete não compensa. Então, esse tipo de material, argamassa, o cimento, até mesmo alguns rejuntes, às vezes no depósito vale a pena. Mas assim, tem que dar uma pesquisada. Agora, acabamento infelizmente, as lojas de departamento, eles dão uma gama maior. Felizmente, né? Felizmente. Mas para os depósitos, os pequenos depósitos, acaba sendo um concorrente desleal, porque em muitos depósitos, eles não conseguem um preço tão acessível para materiais bons. Então, você tem um porcelanato, às vezes você consegue ir nessas lojas, né, maiores, um preço de um porcelanato bom, enquanto no depósito eles vendem uma cerâmica pelo mesmo preço. E aí a qualidade é outra, né? A cerâmica é feita de barro, né? O porcelanato ele é mais industrializado, ele é mais resistente. Sim. Então, acaba que você tem que ficar pesquisando. Você vai lá e vai cá o tempo todo. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho. Vou fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. A gente vai para a parte final do programa. E a gente vai falar um pouquinho aqui, quando a gente volta ainda, um pouquinho de mulher, né? Que é o Mês Internacional da Mulher. Um grande abraço. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.
Jornal Cidadão. Nova Lima e você. Com o objetivo de identificar e cadastrar famílias que ainda não estão assistidas pela Prefeitura em diversos serviços, as equipes da assistência social realizam buscas ativas nos bairros da cidade. O objetivo do projeto de busca ativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social é gerar uma maior aproximação entre a assistência social do município e o cidadão inserido em território de vulnerabilidade social. Assim, nós poderemos conhecer mais de perto a realidade em que este cidadão está inserido e este poderá conhecer todos os serviços oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Na busca ativa, as famílias identificadas passam a ter acesso a serviços como benefícios eventuais, atendimento nos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, acesso às oficinas e cursos, cadastro único para programas sociais e outros. Um dos grandes desafios de uma ação desta dimensão é alcançar a população considerada invisível, aquela que não acessa serviços públicos e fica fora de qualquer rede de proteção social. Levamos 3 estratégias às ações de busca ativa: o acesso aos serviços, acesso aos benefícios eventuais e municipais e acesso ao cadastro único, um cadastro do governo federal que contempla mais de 20 programas sociais. Cerca de 50 pessoas foram atendidas na primeira edição do projeto. As ações ocorrem nos seguintes locais: dia 24 de março, na Chácara Bom Retiro, CRAS Cruzeiro, e no dia 7 de abril, na Regional Água Limpa, CRAS Noroeste. Todas as ações contam com o apoio das Secretarias de Desenvolvimento, Trabalho e Renda, Esporte e Lazer e Ouvidoria. Fala, cidadão! Eu busco o serviço assistente social, do psicólogo também, já fui em psicólogo. Sempre que a gente procura, vai buscar ajuda, eles fazem o possível para estar ajudando a gente. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, voltando com o programa Cultura Geral, hoje recebendo aqui a Bárbara, depois de um longo e tenebroso inverno. É a menina que viaja, viu? Bom, gente, no mês internacional da mulher, a gente não poderia deixar de falar, por isso que eu tenho feito programa assim, esse mês, assim, essencialmente um mês da mulher. Tivemos aí essa tragédia semana passada. Mas, Bárbara, de começar com você, como é que você tem visto essa evolução, assim, dos direitos da mulher? Você acha que ainda tem muito ainda para caminhar? E tem muita coisa ainda para conquistar ainda? Assim, a gente tem sentido, uma melhora. Eu acho que aos poucos, cada vez mais a gente está conseguindo, ganhar um espaço. Mas ainda assim, em alguns aspectos, a gente sente um menosprezo, pelo fato de ser mulher. A gente não vê muitas mulheres à frente de empresas grandes, às vezes simplesmente pelo fato de ser mulher, justamente, não simplesmente pelo fato de ser mulher. Uns dados também que eu não sei onde eu estava lendo, no Brasil, as representantes mulheres no governo são muito poucas, e a gente ainda teve essa fatalidade, na semana passada. Então, assim, ainda está difícil, A gente quer ganhar o espaço, está tentando, cada um no seu canto, mas não está... Essa coisa internalizada na mulher, que é assim, de aceitar a violência, Bárbara, como é que você enxerga tudo isso, assim? Porque a mulher ela é tão condicionada a aceitar a violência que ela nem percebe, às vezes, que a violência acontece, e às vezes quem pratica também pratica de forma inconsciente, sem ser intencional, não tem dolo ali. Como é que você vê tudo isso, assim? Como é que a gente trabalha essa transformação? É muito difícil, Na nossa sociedade machista, patriarcal, machista. Exatamente. A gente é criado com certos conceitos que até a gente mesmo, eu mesmo, tive que desconstruir isso com o tempo. Porque você nasce
com aquela coisa, né? Homens têm certos direitos e mulheres não podem muitas coisas simplesmente pelo fato de ser mulher. E aí, assim, algumas desenvolvem, né? Chega a ser até uma revolta, por que eu não posso? E aí começa a pesquisar. Eu tive em alguns aspectos e a partir disso que eu comecei a entender e de fato mostrar, né, assim, no caso para o meu irmão, porque são coisas que inconscientemente todo mundo, né, graças a Deus está melhorando bastante, mas a maioria cresce com esse conceito, né? Se você tem um irmão, dois filhos, né, menino e menina, o menino sempre tem mais direito. Isso é uma forma de violência, né, querendo ou não. É uma forma de você, só pelo fato de ser mulher, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, é mais limitada, não pode sair sozinha. E aí começa, né, um monte de empecilhos só por ser mulher. Isso, querendo ou não, é uma forma de agressividade, né? Com certeza. Você poda a liberdade da pessoa, a vida dela mesmo, simplesmente por ser mulher. E isso é revoltante. Doutora Érica, perguntam, nesse contexto, sim, por exemplo, seu marido te ajuda a olhar a criança? Isso é uma pergunta que todo mundo faz para as mulheres, né? Está aí também incutido uma violência. Né? Porque, às vezes a pessoa acha que violência, a gente está falando de violência, é só a violência física, a violência psicológica, não, mas violência no sentido amplo da palavra, né? Que é aquela, quase que uma agressão, né? Mas assim, psicológica e também de atitude, né? Como é que você enxerga tudo isso, assim, o fato da gente ter isso internalizado, não só a mulher como o homem, né? E também essa situação da mulher, a mulher machista também, sem querer colocar culpa na mulher, né? Sim. Porque já é cheia de culpa, mas ela também é criada para reproduzir essa condição machista. Então, eu acho que já mudou muito, muito, até eu fico impressionada. Eu ainda não tenho criança, mas espero que assim que eu tiver um marido ajude sim, tá? Pelo que eu conheço, ele vai ajudar. Mas eu já Mas tenho... aí é que tá a pegadinha, porque não é ajuda, né? Não era para eu esperar, né? Não era pra gente contar, era para ser uma coisa natural, né? O filho das Com certeza, mas isso aí vai ser natural. Lá em casa vai. Tá vendo aí, né, amor? Mas... Você não vê, vai ver. Mas eu acho engraçado, assim, que eu tenho acompanhado, tem vários casais de amigos que já estão sendo pais e mães, né? E a mudança está sendo muito rápida, graças a Deus. A gente observa, assim, de casais que a gente vai visitar e você vê o pai lá dando banho, cuidando, e às vezes a mulher fazendo outra coisa, mas assim, já não é mais uma obrigação principal da mulher. Isso eu tenho visto, pelo menos ao meu redor, eu tenho visto que mudou muito. Eu fiquei muito feliz com isso, porque assim, há pouquíssimo tempo atrás, as mães, as nossas mães, elas veem uma situação dessa, elas ficam felizes porque elas falam, olha, na minha época eu cuidava sozinha, não existia nem a possibilidade de contar com o marido, a gente nem cogitava essa possibilidade. E hoje a gente já sabe que vai ser diferente, que vai ser uma tarefa dividida aí entre os dois. Isso é interessante, isso aí tocou um assunto. Como é que vocês enxergam essa, por exemplo, a geração da sua mãe com a sua geração e ouvindo essas histórias e entendendo, tentando entender esse novo contexto, sim, essa nova moldura que está sendo feita, que está sendo criada pelas pessoas, assim, de pelo menos em um determinado ponto da sociedade, né, que é bem pontual, essa mudança de comportamento. É meio que revolucionário? Né, com certeza. Você pensa ainda para os avós, né, que assim, veio, eu penso que dessa geração dos pais, da minha faixa etária, dos meus pais, para a minha geração, houve um salto muito grande, houve um avanço muito grande, que não houve, talvez, dos meus avós para os meus pais. Então, a gente percebe que já houve uma mudança. Tem muita coisa para melhorar? Tem. A gente ainda vive uma sociedade machista. Nós, mulheres, muitas vezes somos machistas sem perceber, os homens. Mas eu acho que já melhorou muita coisa. E a tendência é só melhorar, né? Eu acho que o melhor de tudo, na verdade, não é nem assim... são quando as pessoas estão abertas justamente a entender, porque a sociedade é machista, é só um fato.
às vezes nós somos machistas sem perceber. Sem perceber. Então, quando você tem a mente mais aberta, é aí que está o ponto, porque é aí que vem a mudança. Às vezes as pessoas condenam e falam, não, mas você é muito machista e tal. Se a pessoa continua com o pensamento, realmente ela está errada. Mas se ela está aberta a entender e mudar a forma de pensar, eu acho que esse é o caminho, que aí nós vamos conseguir, aos poucos, ganhar nosso espaço, né? Muito bem. Chegamos ao final aí do programa Cultura Geral, no ponto, olha lá que eu coloquei um reloginho ali agora, tá vendo? 18h15, tem que acabar 18h15. Chegamos ao final do programa Cultura Geral, amanhã estaremos aqui com a pauta certíssima, né? Violência contra a mulher, com a doutora Virgínia, professora da Milton Campos. O doutor Alexandre Melo Franco Bahia, a gente vai falar um pouquinho dessa violência internalizada, né? Em todas as camadas das minorias nesse país, tá certo? Que é um constitucionalista da UFOP. E a doutora Patrícia, que é consultora do TRE e professora da Milton Campos em Direito Eleitoral. A gente vai falar da participação da mulher na política. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.